Fala pessoal, tudo beleza? Renan Almotti aqui na área. E eu criei um desafio para mim mesmo de explicar um pouquinho sobre cada uma das 78 cartas do tarô, tá? Usando aqui um Rider-Waite clássico, né? Vamos ver em quanto tempo eu faço isso, tá? Então eu vou pegando cada uma das cartas aqui, mostrar e falar brevemente sobre elas. Vai ser o curso de tarô mais rápido do universo, né? Claro que é um mini curso, tá, gente? Isso aqui é muito profundo, tá? Mas enfim, vamos começar? Então, vou até colocar um cronômetro aqui do lado, eu acho, vou deixar sem edição. Vamos ver o que eu consigo fazer. Começando. Primeiro, começando com os arcanos maiores, aqui temos o louco, tá? Número 0, então ele representa um potencial, ele não iniciou nada ainda, ele não é o número 1, tá? É o número 0, tá? De fora, basicamente. Mas ele é um potencial de se jogar, de se aventurar, de ousar, né? Ousadia é uma palavra muito relacionada com louco. E também ele vem com uma certa carga de imaturidade, muitas vezes, um excesso de ingenuidade, talvez, que pode fazer com que ele caia nesse precipício aqui na imagem, tá? Então, tome cuidado, né? Não seja tão imaturo assim quanto louco, né? Mas se aventure, né? Ouse um pouquinho. Carta número 1, o mago. Aqui já temos a ação, o poder de iniciativa, de começar as coisas, né? O mago, ele é só o começo, tá? Ele não é a finalização de nada, não é a conclusão de nada. Ele vai te mostrar que tem muito trabalho pelo caminho, ele é uma carta que fala muito sobre trabalho, só que é um trabalho que é possível de ser feito, é um trabalho que você já tem todo o potencial, toda a energia, toda a maestria que você precisa para cumprir de fato o seu trabalho, fazer o seu caminhar acontecer, beleza? Carta número 2, arcano maior número 2, a sacerdotisa. Aqui ela vem com um princípio já de introspecção, de olhar para dentro, muitas vezes ouvir a voz interior. É uma carta que para mim está muito associada com meditação. Eu nunca vi, eu acho, ninguém falar sobre isso, mas para mim é totalmente isso. Porque é uma conversa, é um diálogo interno, é uma conversa de você com você mesmo, né? E também já mostra o princípio Yin pela primeira vez aqui no tarô. Até então temos o louco, o mago, e agora temos a sacerdotisa, né? O lado mais feminino, né? Então uma carta também que vem com aspecto feminino no sentido de receptáculo, no aspecto virginal, né? Alguém que pode gerar alguma coisa como feminino. Na sequência temos a carta 3, a Imperatriz, que já vem com aspecto feminino já de mãe, de geradora. Então ela vem aqui mostrar um pouquinho sobre criatividade, sobre crescimento, né? Sobre fazer as coisas crescerem e prosperarem, né? Tudo ao redor dela prospera, o trigo, as árvores, a água, tá tudo muito bonito aqui. E ela inclusive está grávida, gente. Então fala também sobre maternidade e coisas nesse sentido. Depois temos o Imperador, o arcano número 4. E aqui ele já vem... Se a Imperatriz é mãe, o Imperador é o pai, vamos pensar assim, né? Então ele vem aqui para colocar ordem, né? Ele é o cara quadradão, por isso que é o número 4. Ele é o cara das regrinhas, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito e tal, né? Então é uma carta que eu não gosto muito não, um pouquinho chata para mim, mas eu sei que é necessária, inclusive porque eu sou pai também, então eu preciso da energia do Imperador para também, né, impor os devidos limites do meu filho. Então é uma carta muito que pisa em cima do emocional e faz aquilo que precisa ser feito. É uma carta que fala sobre estrutura, sobre coisas fixas e tudo mais. Em seguida temos o Papa. Aqui damos um passo além do Imperador, né? Sai daquelas regrinhas de casa e agora são as regras da escola, da igreja, da legislação. É uma carta que fala um pouquinho sobre burocracia, processos burocráticos, jurídicos. Também fala sobre religião, tá? Por isso que temos um Papa aqui, né? E tudo isso que vai elevar um pouco esse patamar do que nós conhecemos até agora com o Imperador e com a Imperatriz. Vai um passo além, fala do encontro com a sociedade e tudo mais, as regras de fora da casa. Até então tínhamos as regras da mãe com a Imperatriz, as regras do pai com o Imperador e agora as regras do mundo, né? da sociedade. Na carta número 6 temos o primeiro encontro, né? Pela primeira vez não tem uma pessoa só aqui uma figura central, temos um casal, né? Juntamente com um anjo ali na carta dos enamorados. E essa carta vai falar um pouquinho sobre os encontros da vida mesmo, sobre você encontrar outra pessoa, se apaixonar, poder decidir se você quer ficar com ela ou não, sua capacidade de escolha, de decisão, de comunicação também, porque é uma carta regida pelo signo de Gêmeos, né? Não entendo nada de astrologia, mas eu sei que o Gêmeos é o melhor signo da astrologia. Então é uma carta que fala muito sobre comunicação também, coisas nesse sentido, né? De encontrar com outras pessoas, tomar decisões e tudo mais. Uma vez tomadas as decisões, você vai acelerar o seu carro, né? Então temos a carta do carro aqui, que vai mostrar você tomando uma decisão e seguindo naquele rumo, né? Então é uma carta que fala sobre movimento, aceleração, direcionamento, muitas vezes, né? Talvez na carta do louco a gente tinha uma falta de direcionamento e agora nós conseguimos dar um norte e seguir
num caminho só com a carta do carro. Carta 8, carta da força, só um adendo aqui. Às vezes o seu tarô que você tem de Marcélia ou algum outro tarô, não seja a força, seja a justiça, tá? O original era isso, a justiça era a carta número 8 e a força era a carta número 11, e aqui no Rider-Waite houve uma inversão, tá? Mas depois do Rider-Waite, muitos tarôs também seguem essa inversão e para mim faz mais sentido assim, beleza? Então essa carta vem falar sobre alguns desafios novos que aparecem, vem falar sobre uma força que não é a força bruta, mas é uma força interna, muitas vezes até um autocontrole, né? Vamos pensar que essa mulher aqui com aspecto virginal está segurando o leão, que é nosso lado instintivo. Então muitas vezes é ter domínio sobre seus próprios instintos também, ok? Depois temos a carta do eremita, que vem falar um pouquinho sobre solitude, solidão, passar um tempo maior de introspecção, e também sobre ter uma certa maturidade, pode estar relacionado a conhecimentos, estudos, sabedoria de modo geral, e também sobre maturidade no sentido de ser velho mesmo, tá? A gente pode representar simplesmente uma pessoa velha, uma pessoa com mais sabedoria e coisas assim, tá? Então vem a roda da fortuna, arcano 10, que traz um movimento, mas não é um movimento igual do carro, esse é um movimento de cima para baixo, são oscilações, são os desequilíbrios, são as oscilações que todo mundo tem na vida, né, pessoal? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. A roda da vida, a roda da fortuna é uma carta que fala muito sobre como a vida funciona, tá? Entre seus altos e baixos e coisas assim. Depois temos a carta da justiça, como eu falei, podia ser a carta número 8, dependendo do seu tarô. E aqui ela vem por ordem, né? Na verdade, eu gosto muito do termo que o Crowley usa para essa carta, que não é justiça, mas é ajustamento. Ou seja, depois dessa bagunça da roda da fortuna, você vai colocar as coisas em ordem. Então ela carrega a balança para ela pesar o que é certo, o que é errado, né, na situação. E também carrega a espada para que ela faça os devidos cortes naquilo que for desnecessário ou que não estiver correto de acordo com a mentalidade da justiça, né? Não é uma justiça universal, é a justiça humana, né? Que é o seu ponto de vista sobre o que é justo muitas vezes. E ela também é uma carta que fala sobre colheita, tá, gente? Então muitas vezes você está reclamando da sua vida aí, sai a carta da justiça, pô, você fez isso, então você está recebendo isso de volta, né? Não adianta, você plantar tomate e querer colher pepino, não tem jeito. A carta 12, arcano maior 12, o enforcado, ele vai falar sobre uma possível pausa, um momento de estagnação necessário, tá? Para você ter um pouquinho mais de clareza, para você poder seguir adiante, tá? Esse momento pode envolver alguns sacrifícios, algumas perdas, algumas dificuldades, mas é necessário, tá? É necessário você parar um pouquinho, dar uma respirada para poder seguir adiante com outro viés, com outro olhar, uma outra perspectiva, né? Pode ver que ele deveria enxergar as coisas assim, mas ele está enxergando assim, então é uma nova perspectiva sobre a situação que ele vive. Por que um momento de recusa? Pensa que é tipo um casulo. Sabe a lagarta, quando ela vai ver a borboleta? Ela vai no casulo dela, faz um casulinho, né? É a carta do enforcado. Em seguida temos a carta da morte, que é a borboleta, sim. Aqui é a transformação da lagarta em borboleta, tá? A morte é renovação, é transformação, ela dói, tá? Eu vou precisar que dói um pouquinho, porque toda morte exige seu momento de luto, tá? A morte de um relacionamento, a morte de um amigo, tal. Então é um pouco difícil esse processo de transformação que começou na carta anterior, mas aqui é a parte mais libertadora desse processo, tá? A carta anterior falava um pouco sobre estagnação e a morte já vem falar sobre avanço, sobre movimento, de uma forma talvez que machuque um pouquinho, mas que é muito necessária, tá? Depois disso nós temos a temperança, arcano 14. Ela vai falar um pouquinho agora sobre ter um pouquinho mais de paciência, entender mais o tempo das coisas, o fluxo das coisas, equilibrar um pouco mais tudo que está acontecendo, tá? Então uma carta um pouco mais paradinha aqui, é meio que um descanso, né? Entre tanto movimento que o tarô proporciona pra gente aqui. Aí depois desse pequeno descanso, gente, já vamos aqui para a carta do diabo. Aqui é quando é uma carta de ego, né? Uma carta de matéria. Então aqui quando o nosso ego fala mais alto, é aquele desvio que nós temos da espiritualidade para cair um pouquinho nos prazeres carnais, nos prazeres materiais. Não estou dizendo que isso aqui é ruim, tá? O ruim é o excesso, porque o excesso dessa carta gera vício. Então tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que corrompe as pessoas, o dinheiro, o sexo, a internet, o Instagram, o ego, a vaidade, todos os 7 pecados capitais estão incluídos aqui nessa carta. Bebida, cigarro, as drogas, qualquer tipo de coisa terrena assim e que pode tirar a gente do nosso caminho, está incluso nessa carta aqui. Mas ela também pode simbolizar os prazeres gostosos da vida que nós merecemos, que afinal de contas nós temos um corpo e esse corpo tem que ser usado também. Depois vem a torre, dizendo que aquilo que você construiu na sua vida não estava muito bem alicerçado e pode cair ruína abaixo, né? Então aqui é o desmoronamento das suas crenças,
Também é uma carta que fala muito sobre ego, né? Talvez até fazendo uma ponte aqui, né? Talvez você estava muito nessa questão do ego, tal, da matéria, e de repente tudo vai por água abaixo. Muitas vezes porque seu alicerce não está muito forte, né? Se você conseguir perceber aqui, a montanha embaixo da torre está bem fininha e tal. Então não é um alicerce forte, bem construído, e então a coisa vai por água abaixo. Muitas vezes essa carta aqui pode simbolizar uma dor muito grande, um término de um relacionamento repentino, uma demissão e coisas nesse sentido. Em seguida vem a estrela trazendo a renovação. Então se a torre ruiu, agora é a hora da reconstrução, né? Então aqui nós temos uma carta de esperança, de otimismo, uma carta muito positiva. Seus aspectos mais, né, as suas oitavas mais baixas, pode falar um pouquinho sobre uma certa ingenuidade, né? Um otimismo que chega a ser aquele positivismo tóxico, sabe? De você achar que está tudo sempre bem e tudo mais, e não olhar com cuidado para os perigos, né? E para dar a devida atenção para as coisas que precisam. Mas é uma carta geralmente muito positiva, que traz boas notícias e coisas nesse sentido. Depois nós temos a carta da Lua, vem falar aqui novamente sobre incertezas, agora sim, medos, né? Ilusões. Pode ser alguém que está enganando alguém, alguma coisa que não está muito clara, né? Alguma dificuldade de enxergar as coisas com clareza. E depois da Lua, o Sol, que é justamente essa clareza que estava faltando. Então, aquilo que não estava claro para você, se você não sabia as intenções da outra pessoa, agora você começa a conhecer. Aqui você tem a consciência daquilo que está acontecendo. Também é uma carta que simboliza a vitória, né? Está muito associada a uma conquista, alguma coisa nesse sentido. Depois temos a carta do julgamento, que vai falar sobre você fazer uma possível análise daquilo que você fez no passado, uma revisão de seus atos, e muitas vezes uma revisão no sentido de assumir também a sua parcela de culpa daquilo, né? O meia-culpa, né? É quando você assume a sua culpa perante um tribunal, alguma coisa do tipo, algum tipo de julgamento. E também pode falar um pouquinho sobre um certo despertar, né? Talvez um despertar espiritual, alguma coisa nesse sentido. Depois temos, para finalizar os arcanos maiores aqui já, a carta do mundo, que vem com aspecto de plenitude, de completude de tudo, né? A junção dos 4 elementos, né? Enfim. Só que muitas vezes essa carta, na minha opinião, é interpretada de forma meio um pouquinho errada. A gente sempre acha que é tudo de bom, e não é tudo de bom. Na verdade é tudo certo, tudo do jeito que deveria estar, mas nem sempre esse certo está no nosso nível de consciência, no nosso nível de entendimento. Então a gente se surpreende às vezes quando sai a carta do mundo e acontece algumas coisas meio bizarras com a gente. Mas é simplesmente as coisas se encaixando, a natureza se encaixando no seu fluxo natural, tá? Então não se assuste. Acabamos os arcanos maiores, vamos para os menores. Vou começar aqui pelo naipe de ouros, tá? Eu vou seguir a ordem do truco, porque eu sou truqueiro, eu sou desses mesmo. Então eu vou do ouro, espadas, copas e paus, ok? Ouros, para começar, é um naipe que está ligado ao elemento terra e consequentemente ao nosso corpo físico, ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro, aos bens materiais e tudo mais, ok? O as de ouros começa aqui te mostrando uma mão, ou te oferecendo uma moeda de ouro, né? Pode ser uma nova oportunidade de emprego, pode ser alguma oportunidade, de modo geral, na questão física, tá? Sempre vai ser uma questão mais terrena, pode ser uma oportunidade de ganhar um dinheiro, pode ser um encontro com alguém onde vai ter uma química legal, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. O 2 de ouro já são as oscilações, né? As dificuldades em lidar com isso. Muitas vezes essa carta aqui vai estar associada a uma pessoa que quer duas coisas ao mesmo tempo e não consegue abrir mão de nenhuma delas. Então ela fica equilibrando essas duas coisas até que uma delas ou as duas possam cair ao chão, né? Então o ideal aqui é você se decidir para sair dessas oscilações. O 3 de ouros vem falar sobre trabalho, muitas vezes um trabalho em equipe, tá? Aqui já é a união de 3 pessoas. Para realizar um trabalho em conjunto tem que ser muito organizado, né? Então aqui fala sobre uma organização e coisas nesse sentido também. O 4 de ouros é uma carta já que fala sobre você querer guardar demais o seu dinheiro, uma carta meio tio Patinhas, né? Ela fala sobre ostentação também, você pode estar exibindo demais os seus bens, né, materiais, pode ser relacionado ao seu corpo, às vezes você está ostentando o seu corpo, ostentando suas conquistas e tudo mais, ou o seu dinheiro mesmo, ou sua família, a sua vida perfeita, enfim, tudo mais, né? Então aqui vem muita restrição, muita coisa estagnada, muito dinheiro parado, muita coisa paralisada assim, que não é legal, ok? No 5 já vem um movimento, mas é um movimento de perda, tá, gente? Aqui é um movimento de crise, dificuldade financeira, dificuldade na área da saúde também, física e tudo mais, tá? Mas é um momento importante para você ver quem está de fato do seu lado. 6 de ouros vem falar sobre uma contribuição que você pode dar para alguma pessoa ou receber de uma pessoa, né? Pode ser uma doação, pode ser uma troca, né? Pode ser aqui uma reciprocidade acontecendo
na parte financeira, na parte de trabalho, de favores. Talvez no seu ambiente de trabalho você faça favores para outras pessoas e agora elas vão começar a te retribuir, coisas nesse sentido, tá? O 7 de ouros vem falar sobre uma conquista, só que uma conquista não, uma colheita, só que uma colheita não tão boa quanto você esperava, né? Então você teve ali seus frutos daquilo que você plantou, só que não parece ser o suficiente, não parece ser bom o bastante para esse momento, né? Então, interessante você analisar agora o que você faz com esses frutos, se você replanta, se você consome, se você vende, se você joga fora, enfim. É um momento um pouquinho difícil, tá? Mas um momento que exige muita reflexão para você poder seguir. Essa carta fala sobre trabalho no seu sentido mais literal, assim, no sentido de você ter que fazer aquilo que é o básico, o essencial, para que as coisas possam de fato acontecer, tá? Então, assim, se você tem um trabalho de, sei lá, de fazer cachorro-quente, não inventa de colocar um monte de ingrediente especial. Começa fazendo um pão, uma salsicha gostoso, um cachorro-quente gostoso, simples, entendeu? Para depois você colocar as coisas por cima. Antes de bordar a ponta dos panos de prato, faça os panos de prato, é mais ou menos isso, né? O trabalho básico mesmo assim. O 9 de ouro já vem com uma colheita um pouco maior do que a do 7 de ouros, uma colheita já mais próspera, né? Que traz não só os benefícios financeiros, terrenos, mas também um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de domínio sobre quem você é, de autocontrole e tudo mais, representado aqui por essa águia aqui que pousa na mão dela, né? Então uma carta muito positiva aqui em relação a dinheiro e tudo mais. E o 10, mais ainda, mostra aqui a finalização daquilo que você planejava, né? Financeiramente falando, né? Terrenamente falando, teluricamente falando. Então uma carta que fala sobre dinheiro, não só, por exemplo, na questão de você ter para você, mas na questão de você poder construir uma família, consolidar uma família, estruturar suas finanças, ter uma segurança, né, uma reserva e tudo mais, ok? Entrando nas cartas da corte, temos o valete, que vem mostrar com uma energia um pouquinho mais infantil em relação ao dinheiro, então pode ter uma pessoa um pouquinho mais mão aberta, né? Mas enfim, de qualquer forma, apesar de ser uma energia infantil, uma energia muito que busca uma certa maturidade, busca pensar, busca pesar as coisas. É uma criança, mas é uma criança sistemática, digamos assim, tá? O Cavaleiro de Ouros já é um passo além, tá? Uma carta que fala assim, um pouquinho mais de movimento, só que é um movimento devagar. Então assim, ele vai semear coisas boas, ele vai fazer a sua caminhada, construir as coisas. É tipo uma startup, por exemplo, que está começando, só que a passos lentos, mas passos pensados, tá? Não vai na loucura, como outros cavaleiros que nós vamos ver daqui para frente, mas também não fica parado só pensando, né? Ele consegue semear as coisas para crescer no futuro. Rainha de Ouros é uma energia maternal, vem aqui falar sobre alguns cuidados, né, que a pessoa pode ter, por exemplo, de criar os filhos, ou não precisa ser literalmente os filhos, né, mas cuidar das pessoas que estão ao seu redor, às vezes oferecer algum dinheiro, oferecer algum conforto para essas pessoas. Cuidado com os excessos, tá? Porque você pode deixar as pessoas preguiçosas também aqui, mas é uma carta de muito acolhimento, né? Muito cuidado com os outros, né? E o Rei de Ouros, que também vem falar sobre dinheiro, muitas vezes, né? Vem falar sobre riquezas, conquistas e tudo mais, tá? Ele é o grande gerente, é a pessoa que administra todo o dinheiro e todas as questões financeiras e tudo mais. Naipe de espadas. Espada está associado ao elemento ar, ou seja, as questões mentais e de comunicação, tá? Então, para começar, o asa aqui de espadas é uma nova ideia, um novo potencial que passa pela sua cabeça e que você pode fazer o que você quiser com ele, tá? Uma ideia afiada, uma ideia aguda que você tem, falar, cara, eu preciso fazer tal coisa, assim, assim, assado. Então, é uma hora legal para você ter esses insights. O 2 de espadas já mostra uma dificuldade na área mental. Já aviso que a trilha do naipe de espadas é meio dolorosa, tá? O 2 de espadas vai mostrar uma dificuldade, assim, você meio que está entre duas ideias que são opostas, né? Então é tão difícil decidir, por exemplo, né? Se você caga ou se você sai da moita, né? Se você casa ou compra uma bicicleta, que você fica parado. Você fica parado aqui, estagnado, porque você não sabe qual das duas que vai ser melhor para você. O 3 já é quando o excesso de pensamento, de racionalidade nas coisas começa a densificar, né? Começa a ficar pesado aqui na sua mente, começa a cair no seu coração e começa a te causar desconfortos emocionais. Então é uma carta que pode simbolizar alguma traição, algum momento de dificuldade, algum luto, algum amargor da sua vida, tá? Que vai ser dolorido, tá? Mas quanto mais você pensar sobre isso, mais tentar racionalizar, pior vai ser, tá bom? Mas passa, tá, gente? Tem uma chuva aqui atrás, mostrando que é uma chuva passageira. 4 de espadas já é um descanso para sua cabeça, tá? Aqui é o momento que você precisa parar um pouquinho.
Aqui é o momento que você, tô cheio de trabalho para fazer, cheio de coisa, beleza, mas sua produtividade não tá boa. Pega alguns dias para você descansar, vai numa cachoeira, abraça uma árvore e volta a trabalhar depois, tá bom? Esse aqui é um recolhimento de volta para o seu ninho. 5 de espadas é uma carta de movimento, e é aquele movimento um pouco chatinho, de brigas mentais, argumentações mentais, dificuldades de poder se comunicar de forma clara com as pessoas. Isso pode gerar inconvenientes, pode simbolizar uma vitória, por exemplo, para você, mas uma vitória onde você precisa humilhar outra pessoa, ou uma vitória que você de fato não precisava, uma vitória desonesta, injusta, ou uma derrota também que te fez muito mal, tá? Então é uma situação meio chatinha, tá? Pode ser uma briga de família, por exemplo, onde, tudo fica meio estranho depois, com aquele clima chato, uma DR pesada, mal direcionada entre um casal e coisas nesse sentido. O 6 de espadas é uma carta de reflexão, tá? Que vai te pedir um certo distanciamento de si mesmo, para que você possa pensar fora da caixa, vamos dizer assim, é um termo que o pessoal usa bastante, né? É ter ideias que você não estava acostumado a ter, é ter ideias de uma nova perspectiva. Uma coisa que pode ajudar muito quando sai essa carta aqui também é pedir ajuda de outras pessoas, né? Uma terapia, uma coisa nesse sentido, pode te mostrar outras perspectivas. O tarot também pode te mostrar outras perspectivas. 7 de espadas já é uma carta um pouco mais sorrateira. Ela pode indicar algum furto, algum roubo, algum plágio, né? Porque também é uma carta que também fala sobre aspectos mentais. E principalmente é uma carta silenciosa, uma carta que vai falar sobre você fazer as coisas de maneira sorrateira, sabe? Sem querer fazer alarde e tudo mais, tá? Muitas vezes tem que usar muito a sua inteligência quando sai essa carta, e às vezes de uma forma meio chatinha, de uma forma meio que pode parecer um pouco injusta, um pouco chatinha de ser usada, tá? Mas ela fala sobre isso. O 8 de espadas vem falar sobre mais um momento de estagnação, porém aqui uma estagnação feita por vitimismo, tá? Uma estagnação feita por você estar muito numa zona de conforto e achar que mano, não dá, porque as coisas estão muito caras, o governo é foda, a galera é foda, a galera não me ajuda, tal. Então você fica falando tanto isso para se acomodar e você se coloca numa situação onde você realmente está de mãos atadas, mas porque você quer, tá? Então tem que saber quebrar essa armadilhinha do ego aqui. 9 de espadas é quando sua mente está estourando, você não aguenta mais pensar em nada, assim, sabe? Sua mente não para. Aí você começa a ter insônia, terror noturno, você começa a ter um processo de autocrueldade mental, que é quando você se subjuga demais, você se coloca para baixo demais, e enfim, vai ter que tomar um Rivotril aqui para dormir, beleza, amigão? 10 de espadas, eu falei que a trilha do espadas era pesada, né? 10 de espadas é o momento da finalização daquela dor. Então, assim, pode ser uma traição mesmo assim, pode ser alguma coisa que te deixa muito mal, assim, no fundo do poço, tá? Mas quando nós estamos no fundo do poço, o único caminho é subir, né? Então, apesar dos pesares aqui do 10 de espadas, que uma carta pesada, tem um dia amanhecendo aqui atrás, mostrando que, cara, por mais escura e fria que seja a noite, sempre vai raiar um sol depois e você vai poder voltar para a sua caminhada. O lado bom dela é que o sofrimento está acabando, entendeu? Está chegando no final. Falando agora sobre as cartas da corte. O valete de espadas é aquela criança criativa, tá? Aqui é uma criatividade, muitas vezes assim, não vai ser tão direcionada, não vai ser tão madura essa criatividade sua, mas é hora de você fazer os brainstorming, cara, da vida, entendeu? Então aqui, por exemplo, a parte que você... Tem uma frase que diz: escreva com vinho, revise com café. Aqui você está escrevendo com vinho, basicamente, tá bom? Cavaleiro de Espadas é uma carta muito rápida. Ela fala sobre velocidade aqui, né? Sobre uma energia de querer conseguir conquistar as coisas de maneira muito rápida, às vezes até desmedida, né? Então é um movimento para frente de você conquistar as suas coisas com muita energia mental, muitas ideias criativas aqui acontecendo. Só toma cuidado com os excessos, senão você vai com muita sede ao pote também. Rainha de Espadas, essa aqui é braba, hein? Essa aqui é uma energia maternal, tá, gente? Mas é quando a mãe tá com o chinelo na mão, falando assim: volta pra cá, moleque, né? Então, assim, ela é rígida, ela é sistemática e ela é firme naquilo que ela quer. Então, se a coisa tá errada, ela vai usar essa espadinha dela aqui, tá bom, gente? Então, cuidado com a Rainha de Espadas, tá? Ela vai falar sobre as coisas estarem certas, mas não certas do jeito dela. E quem tiver errado vai se dar mal, porque essa mulher aqui tá brava. O Rei de Espadas já é o senhor das ideias, mas com muito mais maturidade do que as outras cartas que nós falamos aqui. Então, lembra do escreva com vinho, revise com café? Ele está revisando com café, basicamente, tá? Naipe de Copas. Naipe de Copas está associado ao elemento água.
e, consequentemente, ao nosso campo emocional. As de copas é uma carta para você se refrescar numa coisa nova que vai te trazer novidades no campo emocional, tá, gente? Então, aqui pode ser uma oportunidade de conhecer alguém novo ou de restabelecer a conexão com alguém que você já conheça, mas alguma coisa que vai te dar uma sensação nova, aqui, um quentinho no coração. 2 de copas é uma carta do casal, né? Vai mostrar aqui uma união, pode ser também, dependendo do tipo de leitura, um contrato, uma parceria, né, entre 2 pessoas que vão fazer um projeto juntos, um trabalho juntos, tá? Mas é uma carta de muito potencial harmônico em relacionamentos, tá? 3 de copas já é festividade, aqui já eram só 2 pessoas no relacionamento, aqui já virou uma zoeira, já virou sair, beber, encher a cara, curtir, celebrar a vida como ela merece ser celebrada também, tá? Cuidado com os excessos, mas é uma carta muito gostosa de passar, muito importante. 4 de copas vem falar sobre estagnação, tédio, né? Aqui é quando você já não... é mais do mesmo, você está recebendo aquilo que você já tem e começou a ficar cansativo e tedioso, tá bom? E ela fala também um pouquinho sobre estabilidade emocional, embora esse desenho que não demonstre muito, mas partindo do pressuposto do 4, que é o número da estabilidade, né, na naipe de copas que é emocional, pode ser uma carta muito importante, por exemplo, para você que tem muitas oscilações emocional, né? Muitos altos e baixos, um dia você é uma pessoa, um dia você odeia, um dia você bloqueia, outro dia você desbloqueia. Então aqui é uma carta que vai falar sobre uma certa estabilidade nesse aspecto também. O 5 é uma carta que fala sobre luto. Temos um homem aqui de capa preta olhando para 3 taças, né? 3 copas que estão caídas ao chão. Então ele está vivendo esse momento de luto e tal, sem perceber que tem 2 em pé aqui ainda e que ele vai acabar derrubando com os pés aqui sem querer, se ele não prestar atenção. Então é uma carta que fala sobre você, cara, não chore sobre o leite derramado, sabe, cara? Teve perda, você está sofrendo, mas tira essa capa preta e vai viver a sua vida, sabe? Vai olhar para as partes positivas, para as coisas positivas que estão chegando. Você está nesse momento cego para essas coisas por conta do seu momento de luto. 6 de copas. Aqui é uma carta que fala um pouquinho sobre prazeres, tá? Pode ser prazeres mais nostálgicos, relacionados à infância e tudo mais, uma certa ingenuidade e pureza nisso. Mas também tem outras vertentes que, né, mostram prazeres mais adultos, né? Digamos assim, né? Prazeres mais carnais também. Só que eu veria essa carta num viés um pouco mais puro, sabe, desses prazeres. Não é uma coisa muito relacionada à promiscuidade, mas é mais um prazer pelo prazer mesmo, ok? 7 de copas vai falar sobre muitas opções na sua cabeça e você não consegue decidir por nenhuma, né? Ilusão, né? Quando a pessoa te oferece muitas coisas e você começa a sonhar com todas aquelas coisas, você começa a imaginar como seria sua vida perfeita e você acaba não fazendo nada, né? Cabeça nas nuvens e os pés no chão, basicamente, né? Então, você não consegue tomar uma decisão, você não consegue ir para nenhum lado, só consegue ficar na parte dos sonhos, né? Querendo, desejando um monte de coisa para o seu emocional, mas sem ação. Então, é o cara que joga na loteria toda semana aqui, ou então que nem joga na loteria, mas o sonho dele é ganhar na loteria, né? 8 de copas é um momento de abandono. Aqui você tem que deixar alguma coisa para trás. Por mais bonitinha que ela esteja, por mais bem estruturada que ela esteja, é hora de virar as costas e tchau, obrigado, foi bom enquanto durou. Então pode ser o término de um relacionamento, pode ser um abandono, pode ser qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas é quando você percebe que apesar de estar legal, de estar ok como está, você tem outra missão, você tem outro caminho, é um ciclo se encerrando. 9 de copas vem falar sobre uma conquista, um prazer emocional que você possui, tá? Aqui você já está ostentando aqui suas taças aqui, tá? É como se o trabalho já tivesse praticamente concluído, tá tudo bem encaminhado e você está curtindo aquele momento com muito prazer. Então, uma carta muito bacana para sair sobre o seu aspecto emocional. E o 10 é a conclusão final. Aqui temos a carta da família, né? Então aqui o seu prazer não é mais prazer que você está sozinho e às vezes você está preocupado em ostentar esses ganhos emocionais. Aqui você divide com a sua família toda, você não está administrando os seus ganhos emocionais, você não está ali com eles atrás de você, né, sendo o grande protetor, você está deixando no céu para todo mundo pegar, você está compartilhando essa alegria com todo mundo. Cartas da corte. Valete de copas pode falar sobre uma ingenuidade no campo emocional, no campo afetivo, tá? Falta de inteligência emocional muitas vezes, tá? Pode ser uma criança que está se jogando demais nos relacionamentos, nas ideias, assim, uma criança, modo de dizer, tá, gente? Mas uma certa imaturidade nesse campo, tá?
pode ser o início de um relacionamento também, tá? Pode ser umas boas novas no sentido de relacionamento, só que é um relacionamento que precisa ser maturado, tá? Não vai ser fácil assim não. Cavaleiro de Copas é uma carta um pouco mais romântica, ele fala sobre o romantismo, talvez até a moda antiga mesmo, tá? Uma conquista emocional, só que também precisa ser amadurecida ainda, tá? Uma conquista emocional que muitas vezes o cara pode estar te conquistando e conquistando outras 10, beleza? Rainha de Copas é uma receptora daquele emocional todo, né? Então, é uma pessoa que sente muita coisa, que vive muito intensamente os sentimentos, e tem que ter alguns cuidados também aqui para não se amalgamar nesses sentimentos e virar um rolo, onde ela nem sabe mais quem ela é, de tanto sentimento que ela sente, né? De tão grande o coração dela ela pode acabar se perdendo um pouco, tá? O Rei de Copas já não faz isso, o Rei de Copas ele não se perde nos relacionamentos, mas ele administra os relacionamentos. Ele, perceba, a água, o elemento água está ligado às emoções. E nessa carta aqui, ele está em cima de um oceano, só que os pés dele nem encostam na água, né? Então ele consegue se colocar acima desses sentimentos, apesar de ele ter muita experiência nisso tudo, ele consegue meio que ter uma casca grossa, digamos assim, de não se jogar de maneira ingênua demais nos sentimentos, ok? Naipe de paus, elemento fogo, relacionado à espiritualidade muitas vezes, e também a motivação, né? Eu vejo muito como sentido de criação, de transformação das coisas. O Ás de paus, gente, como vocês podem ver aqui, basicamente é um palito de fósforo, tá? E com palito de fósforo, você pode queimar ele em 2 segundos e apagar, ou você pode tacar fogo na Amazônia inteira, tá? Então você decide aqui. Aqui é uma carta que você tem uma ideia, alguma motivação, alguma coisa que pulsa no seu coração que fala, vai lá e faz isso. E aí ele tem um potencial gigantesco, só que ele é só um potencial, e ele pode apagar rapidinho também e não virar nada, ok? O 2 de paus vai mostrar uma certa indecisão sobre seus planos, né? Aqui você está com esse mundinho na sua mão e você vai ficar com ele ou você vai para frente? Você vai mirar novos horizontes, né? Então é um momento onde você tem muita energia para fazer as coisas caminharem, só que você não sabe muito bem por qual caminho você vai seguir. No 3, você já escalou uma montanha e agora você enxerga um novo horizonte, tá? Aqui é uma carta onde você estabelece um ponto que você chegou na sua vida e você começa a olhar para outros pontos que você quer conquistar. Aqui você atingiu sua meta, agora você vai dobrar a meta, né? Segundo a Dilma. No 4 de paus, é uma carta que ela fala sobre estabilidade, galera, mas assim, eu sou um pouco complicado essa questão, porque é difícil falar sobre estabilidade numa carta naipe de paus, que é o fogo. O fogo nunca é estável, você não consegue colocar o fogo num quadrado, deixar o fogo paralisado, concorda? Então, essa estabilidade do 4 de paus é uma estabilidade de uma lareira, basicamente. O fogo está controlado ali dentro, mas ele se movimenta ainda, tá? Então não é uma estabilidade tão estável quanto as pessoas falam por aí, pelo menos na minha opinião, ok? E é uma carta que muitas vezes quer falar sobre alguma pequena celebração, sobre alguma conquista que você teve também. 5 de paus. Aqui é uma argumentação, uma briga, uma contenda, alguma coisa nesse sentido que acontece, porém, na maioria das vezes, ela é branda, tá? Ela é tranquila, e na maioria das vezes as pessoas estão com um objetivo em comum. Dizem que as pessoas estão querendo montar uma estrela aqui, só que cada um do seu jeito, cada um quer fazer do seu jeito. Então é necessário você ter esse bom senso de ouvir essas pessoas, entender o lado delas e saber se comunicar bem também para que vocês consigam fazer um trabalho em conjunto. Do jeito que está nessa carta aqui, cada um quer fazer do seu jeito e vai acabar não virando nada. 6 de paus, uma conquista. Aqui você consegue ter a sua vitória, uma carta de vitória. Você conseguiu aquilo, está com os louros da vitória aqui em cima, inclusive. Cuidado, que isso pode gerar inveja em algumas pessoas, tá? E também cuidado para não se apegar a essa vitória e achar que você cumpriu, você zerou a vida, sabe? Porque não é assim. Os louros da vitória são feitos de louros, justamente porque o louro apodrece, né? Se lembrar que a vitória é passageira. 7 de paus, aqui está um patamar acima das outras pessoas e você começa meio que ser atacado por elas, né? Você se sente atingido por essas coisas, né? Então você pode se colocar numa postura um pouquinho mais defensiva, tá? Mas nem sempre, não precisa, tá bom? Você pode também lembrar da máxima, o que vem de baixo não me atinge, e ignorar esses ataques aqui. É basicamente aquele momento que você é promovido e começa os burburinhos dos corredores. Ah, você viu? O João foi promovido, agora nem na nossa cara, agora só fica em reunião, nem trabalha direito e coisas assim. 8 de paus, é uma carta que fala sobre velocidade, ascensão. Muitas vezes é uma coisa muito rápida que acontece com você, que você não estava esperando, mas que vai te levar a um patamar acima, tá? Tome cuidado com os excessos mais uma vez. 9 de paus é também uma carta que fala sobre você manter uma postura defensiva muitas vezes, mas é porque você já apanhou demais aqui. tomou muita surra, tá difícil a situação, só que você está lutando para conquistar coisas novas
e para defender aquilo que você já conquistou também, tá? Então a dica dessa carta é continue, falta pouco, você está no 9 de paus, sabe? Falta pouco para ter suas conquistas finais, né? É um momento que pode apresentar algumas dificuldades aqui, você pode se machucar um pouquinho, mas é necessário para limpar a sua vida. 10 de paus é o burnout, né? 10 de paus é quando você está realmente cansado, a sua motivação, a sua energia já está indo por água abaixo, porque você não está dando conta mais. Aqui você assumiu muitas responsabilidades, e algumas dessas responsabilidades talvez nem são suas, tá? Se você pegar esses 10 bastões que ele está carregando, às vezes 2, 3 a preocupação ele podia tirar e jogar fora, e mais 2, 3 não são dele, né? São de outras pessoas que ele resolveu carregar. E quando você está sobrecarregado, você não tem clareza para onde você está indo, ele não consegue enxergar o caminho dele, está só caminhando, empurrando as coisas com a barriga. Então é o momento de você se desfazer um pouco de toda essa carga e começar a ter um pouquinho mais de clareza no seu caminhar. Valete de paus. Essa carta é uma carta que fala muito sobre curiosidade, tá? Uma pessoa curiosa, uma criança curiosa. Novamente, entre aspas, tá, gente? É que o valete sempre traz um ar infantil. Então, ele vem falar sobre novas possibilidades que vão mexer com a sua vida também, sua energia, pode ser boas notícias nesse sentido. Só que tem que ser maturada, tá, gente? Perceba que eu falei parecido com o valete de copas, né? Mas aqui não é exatamente no campo emocional. Pode ser alguma coisa que vai mexer com a sua cabeça, enfim, com o seu corpo todo, né? Vai te trazer muita curiosidade, pode ser um estudo iniciático novo, alguma coisa nesse sentido, pode ser o que você sentiu quando falou assim, cara, existe tarô, velho, eu vou começar a estudar tarô, entendeu? Só que tem que ser trabalhado, tá? Cavaleiro de paus já é uma energia um pouco mais de movimento, de ação, ele já quer ser um líder, só que não tem ainda toda aquela maturidade que é necessária para ser um líder, tá? Mas é uma carta de muito movimento, é fogo com fogo, isso aqui é poder total, entendeu? Cuidado para não sair atropelando as outras pessoas quando você sai com essa carta, tá bom? A rainha de paus é uma energia maternal também, só que uma energia maternal não de mimar a criança, nem de ficar cuidando demais da criança, tá? É uma energia maternal de expansão, tá? De você expandir seus horizontes, aquela mãe que vai de biquíni pra praia, aquela mãe que faz polidense, aquela mãe que vai no pilates, que leva o filho com a roupa de academia na escola, entendeu? Que tem uma vida super ativa, né? Então, uma carta de muito empoderamento, inclusive. E para finalizar, o rei de paus, que mostra que... Lembra que eu falei do cavaleiro de paus, que queria ser o líder, mas não tinha maturidade? Pois é, esse cara que tem. E ele é um grande inventor, ele é o gênio criativo, né? Ele é o professor Pardal, assim. Ele é o cara que vai ter as ideias mais mirabolantes e fazê-las de fato acontecer, porque esse sim tem maturidade suficiente para isso. E assim nós encerramos aqui as 78 cartas do tarô em tempo basicamente recorde, imagino eu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de mandar para outras pessoas, né? Vamos aprender tarô da forma mais rápida possível? Olha esse vídeo aqui. E é claro, gente, não é tão simples assim, tá? Eu falo, por exemplo, vou pegar uma carta aqui qualquer. Peraí, vou pegar uma carta aqui. O carro. Peguei essa carta. Eu falei sobre ela, sei lá, 30 segundos. Beleza, cara. Se você for no canal Tarô Solar, por exemplo, deve ter uma live ali de 1h30, 2 horas, falando só sobre essa carta. E dá para falar muito mais, dá para viver uma vida estudando uma carta, tá? Então, assim, o tarô vai muito além disso, ele é muito mais profundo do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar, inclusive. Só que quis propor esse desafio aqui e acho que dá para ter pelo menos um primeiro momento de clareza assim, sobre todas as cartas, né? Beleza? Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. A gente se vê por aí. Valeu!